Flávio de Souza e também de Aguinaldo Barbosa. O UEL-FM, direção do professor doutor Osmani Costa. Continue em nossa companhia. Vem aí, Trem das 11 com Gerson Gogel. As músicas das décadas de 70, 80 e 90 das principais danceterias de Londrina, do Brasil e do mundo. Nos embalos da 107, produção e apresentação Romero Silva. Todo sábado, às 9 da noite, aqui na UEL-FM. Reprise toda terça, 10 da noite. Catamarã, CD de André Siqueira, faixa a faixa na UEL-FM, neste sábado, 11 da manhã. ZYB 438, Rádio UEL, emissora de radiodifusão pública e educativa da Universidade Estadual de Londrina. Para ouvir nossa programação, acesse www.uel.br/UEL-FM. Você pode ainda sintonizar a emissora na frequência modulada de 107,9 MHz. Programação diversificada, com ênfase para a música popular do Brasil, com opções musicais variadas ao longo do dia. Informação com credibilidade sobre temas atuais e de interesse público. UEL-FM, Londrina, Paraná. 10 kW de potência, 24 horas no ar, fazendo o rádio cidadão. UEL-FM apresenta Trem das 11. Revista Radiofônica. Tá começando agora mais uma edição do Trem das 11, revista radiofônica que vai ao ar de segunda a sexta às 11 da manhã ao vivo pela rádio UEL-FM. Aí tem reprise gravada de segunda a sexta às 11 da noite. O Trem das 11 também pode ser ouvido pela internet. Cada edição ganha um link, né, que te leva para ouvir o programa, e daí dá para você ouvir onde e quando quiser. Os links para você ouvir o programa, a gente divulga no Facebook da Rádio UEL-FM. O Facebook da Rádio UEL-FM é o @UEL-FM. Os links também estão na página do Facebook do Trem das 11. Anota aí o Facebook do programa, é o @Trem11, @Trem11. Flávio Lanaro chegou agora. Bom dia. Eu sou Adam West. E eu sou o Burt Ward. Brincadeira, eu sou Bruce Wayne. E eu sou o Dick Grayson. Santa confusão, Robin. Verdade, Batman, vamos começar. Roteiro by Flávio Lanaro.
Adam West, pessoal, vamos falar do Adam West hoje no programa. Hoje é terça-feira, mas em função da agenda do programa, a gente teve que transferir a nossa quarta nerd, que seria amanhã. A gente teve que trazer para hoje, né, Giovanni Arieira, do Grupo Multiverso Londrina, parceiro do Trem das 11 na quarta nerd. Teve que correr para mexer na agenda dele de estar hoje aqui. Hoje, então, excepcionalmente, a nossa terça nerd. Terça nerd, isso aí. Né, ô Giovanni? Isso mesmo, Jéssica. E vamos falar do cara, então, que morreu, né? Final de semana, Adam West. Exatamente. Ator que passaria batido se não fosse um mero seriado de TV que marcou a época, né? Exato. O Batman, que foi lançado em 1966. 66, é isso, né? Exatamente. Mesmo ano do Star Trek, olha aí. Um ano marcante pro mundo nerd. Olha que coisa, hein, cara? Mal sabiam eles em 66 que estavam começando a fazer história, né? Exatamente. Então nós vamos falar aqui do Adam West, que foi o Batman de um seriado na TV dos anos 60, mas que nos anos 70 aqui no Brasil todo mundo acompanhou, inclusive o Flávio Lanaro, que é dessa época. Opa, Adorava. Bom, pessoal, tá passando no YouTube o programa? Tem imagem? Tem Tá passando, Elisabeth. Tá passando? Tá no YouTube? Qual canal que tá? No canal do Trem ou no canal da Rádio da UEL? No canal da Rádio da UEL, se você quiser ver a minha carinha bonita e a carinha do resto aqui do pessoal do programa, você pode ver ali pelo YouTube. Bom, Adam West, vamos abrir com música? Pode ser? Vamos. É óbvio que a gente vai abrir aí com o tema do Batman, mas uma versão mais bacana, uma versão que não tá no seriado, viu, Giovanni? Uma versão que tá apenas na trilha sonora, no disco da trilha sonora do Batman de 1966. Poxa, bacana. Vamos escutar aí para entrar no clima, pessoal. É isso aí, pessoal, estamos no ar, Flávio Lanaro. Aquela luz ali acesa no ar significa que nós estamos falando com bilhões de pessoas. Bom, você está na UEL FM ouvindo o Trem das 11, revista radiofônica. Hoje, excepcionalmente, é a nossa terça nerd. Isso. Normalmente aqui é a quarta nerd. A gente teve que mudar a nossa quarta nerd para hoje em função do programa de amanhã. Já está agendado. Amanhã a gente vai ter aqui no Trem das 11 uma DJ de São Paulo chamada Gabriela Pensa Nuvem. Ela toca a proximidade com uma data aí triste, né? Para quem acompanha cultura pop, enfim, né? No final de semana, o mundo pop perdeu um dos seus mais emblemáticos representantes, o ator Adam West, responsável por imortalizar o Batman. Indiscutivelmente, isso mesmo, ou isso é indiscutível, Giovanni do Multiverso Londrina, especialista em cultura pop.
Você acha mesmo, indiscutivelmente, o mais engraçado Batman de todos os tempos? Ah, com certeza. Isso... Tem gente Mas é uma graça involuntária ou você acha que ele é engraçado, isso foi planejado, isso foi premeditado? Bom, O Batman meio barrigudinho, a gente cheio tem de trejeitos engraçados, né? A ideia da série é que ela fosse mais leve, mais engraçada, né? Que ela não fosse tão sombria quanto eram as histórias do Batman. E quanto se tornou o Batman no futuro, nos dias de também, hoje, exato. né? Um personagem mais carregado, sombrio, em crise, né? Assim, o Batman, ele muda muito ao longo do tempo, né? Ele surge como um detetive, um herói bastante urbano, mas muito sombrio, soturno. E aí você tem uma amenizada aí na década de 60, foi publicado um livro que chamava-se A Sedução do Inocente nos Estados Unidos, e com base nisso também criou-se o código, né, do que deveria ser publicado, que não poderia ser publicado em histórias de quadrinho. E isso teve um reflexo em todas as mídias relacionadas a quadrinhos, né? Então, era proposital esse Batman ser meio gordinho, né? A pança dele tá ali pra todo mundo ver. Com a roupa colante, A né? roupa Tudo colado, né? Não tem como fugir, né? Na verdade, né? Aquela capa dele e do Robin que era minúscula, né? Assim, a falta de agilidade, né? Eles são todos durões, né? Totalmente, né? E assim, todo o visual da série, ele é muito mais leve, né? Essa coisa da gente ter as onomatopeias pulando na sua cara, né? Onomatopeias. Temos onomatopeias aqui para quem tá acompanhando pelo YouTube. Flávio Lanaro produziu, ó. Onomatopeias é isso aqui, ó. Né? Que pulava, né? O crash e tudo, né? Deles quebrando, tudo. E isso, assim, se tornou algo muito claro, muito relacionado à identidade visual da série, né? Isso tava o tempo todo. E era propositalmente engraçado porque o roteiro, às vezes, era até, né? Por exemplo, a dancinha do Batman, que tem um episódio que ele faz uma dancinha, que né? É famoso esse episódio. Que é famoso, mas tem no YouTube, é fácil de achar. Tem, fácil. Você consegue achar a série praticamente completa no YouTube. Mas assim, é uma coisa que não tem a menor lógica com o Batman, que é um personagem super sério, dramático, triste, e ele fazer uma dancinha, né? Mas isso é engraçado porque o Adam West diz que ele aceitou participar quando ele leu no roteiro desse episódio que ele teria que entrar vestido de Batman e ele pede uma mesa no canto porque ele não queria chamar a atenção. E aí ele falou, é isso que eu quero. É muito irônico, né? E assim, o seriado é muito colorido, né? Você imagina a situação, Giovanni, você vai numa loja de aluguel de fantasia, aluga uma fantasia do Batman. Exato. E vai num restaurante, tipo, sei lá, o Barolo, ou qualquer chega lá, quero uma mesa no canto, porque eu não quero chamar atenção. Quero passar despercebido. Quero passar despercebido. E eles brincam com isso, né? A gente tem, lógico, todos os heróis são extravagantes, mas o Batman é um herói que surgiu sempre como sendo algo mais real. Só que ele é ainda uma pessoa vestida de morcego andando pelas ruas, entendeu? Então, ele brinca com isso. A que ponto que vestido de morcego é por tua conta, né? Que é uma, assim, lembra vagamente o morcego, né? Um orelhinho. Na televisão ele tinha uma roupa assim, quase meio roxa, meio... Era meio cinza, meio roxa, realmente. O Batman de hoje que é todo preto, passa despercebido no beco escuro. Exato. Mas aquele lá... Não, e até, mas se a gente for pensar, isso vem dos quadrinhos também, mas o Robin, né, ele queria ser soturno, ele usava uma roupa verde, amarela e vermelha, né? Como que você quer disfarçar? Mas o Adam West, ele era muito engraçado e ele realmente dava um tom. Ele não era um bom ator, né? Vamos. Mas não era um bom meio canastra. Né? Mas aliás, como 90% dos atores de Hollywood não são atores, né? Exato. Da Globo também. Enfim, né? Mas ele dava uma interpretação pro Batman que era muito engraçada, que ele dava uma coisa meio teatral, assim. Ele tentava dar uma profundidade onde não existia, sabe? Então isso criava uma identidade. A profundidade que de repente o Capitão Kirk tem, né? Essa profundidade, o Capitão Kirk do Star Trek. Exatamente. Ele é um personagem tridimensional, vamos dizer assim, né? O Batman não, né? Já é aquela coisa chapada. É um Batman barrigudinho e divirta-se com ele. Divirta-se com ele, exatamente. E assim, então, ele deu essa... Mas o Adam West eu acho que um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série, realmente. Sim. Porque ele deu essa cara. E mais importante do que isso, a gente tem vários atores que ficaram marcados por um personagem só,
né? A gente teve o Luke Skywalker, o próprio o William Shatner, o Capitão Kirk, fizeram outras coisas, mas nunca se destacaram, né? Não conseguiram se descolar desses personagens marcantes. O Adam West foi um desses, né? Sim, mas ele comprou isso que é interessante. Ele falou, olha, eu sou comprou Batman, mesmo, né? Giovanni? Ele comprou. Porque eu queria entrar mais pra frente nesse assunto, mas já que você tá falando aí, será que ele comprou mesmo ou tudo isso foi um tremendo de um acidente? Porque eu lembro depois que vieram os filmes do Batman mais contemporâneos, ele me parece que ele ficou um tanto quanto magoado de não ter sido lembrado. Ele não rolou uma coisa assim? Sim, rolou. Fazer um cameuzinho, né? Ele até quando no filme do Tim Burton de 89, ele queria interpretar o Batman. Aos 60. E quem interpretou, que o autor foi? Foi o Michael Keaton. Michael Keaton, olha, eu ficava com o Adam West, viu? De boa. O Batman já teve cada personagem, teve o George Clooney, que é um bom Bruce Wayne, é um péssimo Batman, né? A gente teve o Val Kilmer. Poxa. Nossa, passou batido, né? Passou totalmente passou batido. Nem lembrava que ele tinha sido Batman, né? Então, assim. Mas o Adam West tá lá firme, o Batman é ele, né? Isso. E aí ele participou de muita dublagem depois, de jogos, teve essa história, desenhos, né? E assim, até ele fala que podem discutir se ele foi o melhor Batman, mas ele com certeza foi o Batman mais vezes. Ele falava isso, porque ele interpretou o Batman 120 vezes. Só nessa série clássica, e foram mais 150 ao longo da vida, né? Ele sempre estava aparecendo em alguma série ou outra, como no papel do intérprete de Batman. Exato, né? ou então Big até Bang algumas... Theory, em outras séries, ele sempre estava lá. Big Bang Theory ele aparece? Aparece, é uma série como atual, ele mesmo, né? Ele aparece como Adam West. Como Adam West, lá, intérprete do Batman. Ou então algumas brincadeiras. Tem um desenho que é o Padrinhos Mágicos, um desenho da Nickelodeon, do início dos anos 2000, que ele aparece alguns episódios, que são 6 episódios, que ele interpreta o Catman. O Catman. Que é, na verdade, a história é de um milionário que se chama Adam West e ele se veste de homem-gato para defender. Então, assim, é uma paródia do Batman e ele que dubla a voz do Catman. Então, ele comprou. Então ele tinha essa noção de que aquilo tudo era mesmo uma comédia, uma paródia mesmo. Né? Mas ele interpretou, por exemplo, ele já dublou... É mais modernizado pra época, né, Giovanni? Porque até mesmo as onomatopeias, né, que tinha durante as lutas, se você for olhar, isso aqui é bem fruto de cultura pop, né? Uma coisa de arte pop, vamos dizer assim, né? Exato. Ou de Arrow copiou, se apropriou, ou foi alguém copiou de alguém, né? Mas era uma coisa forte na época. Então, visualmente, tinha todo um apuro técnico e visual e obviamente o roteiro também devia ter essas coisas mais, vamos fazer uma coisa que é paródia. Exato. Não é uma coisa que é paródia involuntária, né? Exato. Até outros elementos, os próprios vilões na série, eles eram aqueles vilões que a gente ri hoje em dia, né? Que ele conta o plano e começa a dar aquela risada, aquela gargalhada, né? Eles sempre amarravam o Batman e o Robin e contavam um plano e saíam. E aí o Batman e o Robin escapavam. Era muito clichê, mas era bem... sempre, né? Era sempre. Mas a série também ela foi importante porque foram 60 histórias em 2 dias, né? A série ela passava na quarta e na quinta. E sempre a história começava... na TV americana, na né? TV americana, isso. Ela começava isso de 66 a 69. Isso. E terminava na quinta. Nossa, mas parece que durou tantos anos, né? Só foram 3 anos de série só. É verdade. Mas assim, a série ela começou essa coisa do cliffhanger, né? Você deixa uma ponta pro próximo episódio. Então não era aquela... Ela não era sequencial toda a história, mas tinha essa coisa de um episódio se ligar ao outro e se tornou uma marca da série. Mas aqui no Brasil a gente não teve essa sacada de usar 2 dias, passar 2 dias seguidos, né? Passava semanal, né? Não, na época era considerado um enlatado, né? Que as TVs brasileiras compravam e jogavam em horários, normalmente no começo, no meio da tarde, começo da noite. Sabe que nem sei que horário que eu assistia, o Batman, se era sábado à tarde. Cara, eu lembro que eu assistia, mas também não lembro nem onde eu assistia. Eu lembro que eu assistia numa Telefunken velha, preto e branco ainda. Eu fui ver Batman colorido bem mais pra frente. Mas nos Estados Unidos, passava no horário nobre e foi inclusive a primeira série de TV que passava 2 vezes por semana no horário nobre. Antigamente as séries passavam uma vez só, inclusive séries consagradas como I Love Lucy, por exemplo. Isso, né? Exatamente. Era uma vez só, verdade. A Feiticeira. A Feiticeira também. Que o Adam West fez diversas participações como figurante, assim, ou pequenas, bem pontinha mesmo, assim, né? Mas ele participou várias vezes. Ele fez uns westerns também. Acho que eu cheguei a ver o western com ele. Gunsmoke.
Gunsmoke, é verdade, ele fez. Gunsmoke. Bom, a gente está conversando aqui com o Giovanni Arieira, que é do Multiverso Londrina, um grupo de nerds aqui da cidade que são especialistas em cultura pop. O Multiverso Londrina é parceiro aqui do Trem das 11 na nossa quarta nerd, só que hoje tá valendo a terça nerd, tá? A gente teve que transferir o programa para hoje. E como sempre, o pessoal do Multiverso Londrina traz um presente aqui pra gente sortear pro ouvinte do Trem das 11. Ou é uma HQ, uma história em quadrinhos, ou é um livro, né? Eu sei que quando vem o André Bach é um HQ, e quando vem o Giovanni é livro, porque o cara é da literatura, né? E ele trouxe aqui um livro chamado Total War, Roma, Destruição de Cartago. Isso. É isso? David Gibbons. O que é esse livro aqui que a gente vai dar de presente pro ouvinte do Trem das 11? Dá para mostrar aí na imagem? Então, do que se trata esse livro, Giovanni? Esse livro ele é baseado num game, que é esse game Total War. Total War. Isso. E ele vai contar a história do cerco do Império Romano a Cartago, né? Então o cerco que é histórico. E ele vai misturar, é bem legal, ele mistura personagens históricos, os generais, os comandantes do exército romano que existiram mesmo, com personagens fictícios. Mas mais interessante do que isso, esse livro ele mostra no começo como era o treinamento do exército romano, desde jovens até se tornarem os comandantes. Então ele vai dar um panorama muito interessante de como era a sociedade romana naquela época. Então é um livro bem interessante, né? É um romance baseado no jogo, mas não precisa que conhecer viagem, o jogo, hein, cara? É um jogo que gerou um livro. Exato. Enfim, que legal. Ó, para você ganhar e concorrer esse livro aqui, presente do Multiverso Londrina, você tem que mandar uma mensagem pro WhatsApp do Trem das 11. Flávio, tem o número do WhatsApp aí, esqueceu hoje? Ó, 9911-5303. 9911-5303. É o WhatsApp do Trem das 11. Você manda o seu primeiro nome, já basta isso, não precisa escrever mensagem, fica à vontade se quiser escrever alguma coisa. E daí, no final do programa, a gente vai dizer quem ganhou esse livro aqui, Total War, Roma, Destruição de Cartago. É um livro baseado num videogame. Que mundo louco esse que a gente vive, né? E assim, a história que se passa desse cerco é histórico. Realmente é uma batalha. É um fato real. É um fato real. Baseado num fato real. Então mistura realidade com videogame para gerar um livro. Que depois, daqui a 3, 4 anos, vira um filme. Provavelmente. Tem chances, viu? Esse é o mundo de hoje, pessoal. Então tá aqui, ó. 9917-5303. Você manda uma mensagem com o seu nome. Quanto custa um livro desse na livraria, Giovanni? Uns 30, 40 reais, né? Por aí. Beleza. Você pode ganhar de graça, tá? 9917-5303. A gente está falando aqui do Adam West, que imortalizou na televisão um dos Batmans mais famosos da história, né? Ele morreu no último final de semana. E a gente tem agora uma trilha para mostrar aqui, Giovanni, que é uma trilha também original do seriado de 1966. Que era uma música usada justamente nas cenas de luta do Batman, né? Que são aí músicas menos conhecidas, mas para quem assistiu o seriado, nossa, pelo áudio vai identificar e vai voltar para os anos 60 com certeza. Vamos escutar.
Como a gente teve que mudar a agenda do programa essa semana, a nossa quarta nerd essa semana virou terça nerd, e o Giovanni Arieira, que é do Multiverso Londrina, um grupo de nerds aqui da cidade que é especialista em cultura pop. Esse grupo é parceiro do Trem das 11 aqui na nossa quarta nerd, hoje terça nerd, né? Giovanni Arieira teve que mexer bastante na agenda dele para estar aqui hoje pra gente falar do Adam West, ator que morreu aí no final de semana, aos 88 anos. Ele que acabou entrando para a história, e quando a gente fala entrou para a história, a gente pode falar isso como uma coisa bacana que ele fez, né? Que foi imortalizar o Batman na televisão, que virou aí uma referência não só da televisão, mas até da cultura pop e também das séries de TV. É isso mesmo, né, Giovanni? Tô falando uma bobagem, né? Não, nenhuma. Então tá bom. Já falei muita bobagem, Giovanni, tem que perguntar aqui. Ô, Giovanni, algumas curiosidades a respeito do Batman. Antes, tem que falar, Giovanni, que amanhã, quarta-feira, não vai ter a nossa quarta nerd, porque a gente vai receber aqui no programa uma DJ de São Paulo que vem se apresentar aqui em Londrina, Gabriela Pensa Nuvem. Ela vai fazer uma discotecagem ao vivo de vinil, totalmente de vinil, aqui no Trem das 11 amanhã. E o programa, quando tem o DJ tocando ao vivo vinil aqui no programa, a gente tem até uma vinhetinha especial. Vamos ouvir, Elisa, essa vinhetinha, por favor? Cá estamos novamente para mais um encontro musical. Você, o disco e eu. Um desfile bem alegre. Para você que vive a vida com música e alegria. Então, essa aí é a nossa vinhetinha aí de quando a gente tem DJ tocando ao vivo aqui no Trem das 11. Os DJs aí tocam vinil ao vivo, faz discotecagem direto do vinil, enfim. Então vai ser amanhã. A Gabriela Pensa Nuvem, ela é lá de São Paulo, é residente de algumas festas mais calientes lá de São Paulo, e tem inclusive uma noite que ela criou lá, chamada Take a Ride, que é uma festa de reggae jamaicana, que foi criada em 2009. E ela faz discotecagem no sentido de, pelo que eu tô vendo aqui, entra música brasileira, reggae, enfim, mistura bastante coisa. Gabriela Pensa Nuvem, amanhã ao vivo no Trem das 11. Depois na quinta-feira ela se apresenta no Valentino, a partir das 10 da noite, vai fazer discotecagem lá, junto com o londrinense Gustavo Veiga, que já veio aqui fazer discotecagem no Trem das 11. Discotecagem, viu, Giovanni, que a gente chama quando o Gustavo vem, de 200%, porque é 100% em vinil e 100% de música brasileira. Legal, né? Bom, vamos voltar a falar aqui do Adam West, ator que morreu então no final de semana e que incorporou o Batman nos anos 60 e virou uma referência, né? Algumas curiosidades da série, Giovanni, vamos ver se você comenta aqui, ó. Ó, durante a série, que ficou no ar de 66 a 69, apenas 3 personagens morreram. Foram 120 episódios. Exato. E só 3 personagens morreram durante a série. Quer dizer, a série não era assim sanguinolenta, vamos dizer, né? Até por aquilo que a gente comentou, né, de que era um esforço realmente tipo a Mulher Maravilha, né? Nem tem uma gota de sangue no filme. Mas naquela época você tinha realmente um controle muito rígido de violência, de algo que fosse relacionado de qualquer forma à sexualidade, a drogas, tudo isso, né? Tinha um esforço, um policiamento muito grande com relação a isso, né? Muito grande. E aí é engraçado que uma das mortes foi da atriz que é a Jill St. John,
que ela fez a Bond Girl no Os Diamantes São Eternos. Então, ela tem aí. É uma das mortes do Batman e foi uma Bond Girl. Ela no Batman ela morre depois de cair num reator, né? E as outras duas mortes são dois capangas de um dos vilões que atiram um no outro, né? Quer dizer, não é nem o Batman que mata eles, né? Eles se matam e ela escorrega. Então, assim, o Batman não chega a matar ninguém. Não teve morte, mas teve mais de uma mulher gato, né? Sim, foram 3 mulheres gato. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, que eu quando eu me lembro da série, cara, a impressão que eu tenho que uma das maiores preocupações que o Batman e o Robin tinham era fugir do assédio da mulher gata, que caía matando, né? A Batmulher, a Batwoman, ela era mais discreta, até que ela era filha do comissário, né? A Batgirl, Batmoça, sei lá o quê. E é legal que a Batgirl, ela já existia nos quadrinhos, né? Era a Bárbara Gordon, realmente. Bárbara Gordon, tentando lembrar o nome da atriz. Só que ela ganhou muita visibilidade na série. Até propositalmente, porque tinha toda a questão do romance do Batman e do Robin, então eles chamavam a atenção, olha, tem a Batgirl. Não rolava, né? O super-herói tem um caso com uma bandida, né? Sim. Que era a mulher gata, né? Então, a mulher gata era uma bandida. Ela é. Um misto, né? Hoje em dia a gente tem mais essa visão da mulher gata como sendo uma anti-heroína, mas na época ela era uma vilã. Ela era uma vilã. Ela era uma vilã. Ela era uma vilã, exatamente. E aí, assim, por causa da série, a Batgirl ganhou mais visibilidade nos quadrinhos. Então ela se tornou mais importante nos quadrinhos por causa da série. Depois de aparecer na televisão com aquelas roupinhas justinhas lá, também, cara, né? Enfim. Outra curiosidade, ó. A Bárbara Gordon. Outra curiosidade aqui, Flávio, a Batcaverna, onde foi filmado as cenas da entrada do carro, né, do Batman, do Batmóvel entrando na caverna, aquele local ali, eu achei bem curioso isso. Fica logo abaixo do letreiro de Hollywood. Isso, ali em Los Angeles mesmo, né? Olha só que curioso, cara. É muito legal, é ali que eles fizeram. Então a Batcaverna ficava ali, olha. Era só um buraco numa montanha, na verdade. Se eu levantasse a câmera um pouquinho, aparecia Hollywood, né? Exatamente. E outra coisa muito curiosa, que veio daí com o sucesso da série enquanto ela esteve no ar, né, Giovanni? Virou a tal da participação na janela. Isso é muito legal, cara. Conta pra gente essa história de atores famosos, participação na janela do seriado do Batman. É que tem aquela cena clássica do Batman e Robin escalando um prédio, né? Subindo por uma corda, né? Por uma corda, e que às vezes a produção esquecia até de puxar a capa deles pra parecer realmente que eles estavam na vertical. Porque, na verdade eles estavam na horizontal mesmo, só fazendo e a capa ficar meio caída, né? Enfim. E aí começou só para esclarecer, em vários episódios essa cena é igual, né? O Batman chegando em algum lugar, ele vai subir pelas paredes, né? E aí começaram a ter pessoas que apareciam na janela e interagiam com o Batman, com o Robin, ou só olhavam ali, e muita gente queria participar do seriado, porque tinha uma importância, só que não tinha vilão. Tinha visibilidade, né? Tinha, e assim, queriam ser o vilão da semana, mas não tinha tanto vilão assim também. Então, o que aconteceu? Começaram a criar essa participação da janelinha, que é o que? Você vai participar na janela, você vai aparecer, vai interagir com o Batman e com o Robin. Vai ser uma ponta, né, que você vai fazer. Isso. Mas olha só, 2 nomes aqui bem fortes da época que fizeram essa participação, o Jerry Lewis e o Bruce Lee. O Bruce Lee, exatamente. Também fez uma participação de janela. Exato, e foi até um crossover, né, da série dele, ele interpretando o personagem. Porque é do Besouro Verde, né? Isso. Ele era o Cato. O Cato. Bruce Lee, né? Isso. E aí, ele interpretando, ele tava ali como o Cato, não como o Bruce Lee, mas ele interagia com o Batman. Daí tem uns diálogos, rola um diálogo às vezes engraçado, né? Uma coisinha, e o Batman e Robin continuam subindo, ali, né? Na mesma corda. Na mesma corda, né? E assim, essa cena do Bruce Lee você consegue encontrar facilmente no YouTube. Colocar Bruce Lee, Batman, vai encontrar fácil a participação dele ali. Tá. Nossa, cara, essa seriado rendeu 75 milhões de dólares em 66 só nos produtos para crianças, cara. Olha que sucesso. Foi assim, um marco na questão de merchandising, né? A gente sempre fala muito do Star Wars, né, de como o Star Wars revolucionou a questão de como lidar com o merchandising. O George Lucas ganhou muito dinheiro nisso, mas o seriado Batman foi muito antes do Star Wars, ele já faturou um absurdo, porque 75 milhões para os números de 1966, né, era uma coisa absurda. Muito dinheiro, né, cara? E assim, tinha tudo quanto é tipo de produto, para criança e para adulto, para todo mundo tinha produto do Batman. Que legal, cara.
A gente está falando aqui do Adam West, o ator que morreu no final de semana e que ficou famoso por ter interpretado o Batman, um Batman muito peculiar, né? De 1966 até 1969. Como o Flávio falou aqui, né, Flávio? Pouco tempo no ar mesmo, né? Pois é. Poucas, o quê? Foram 3, 4 temporadas? Sim. 5 temporadas, é isso? Ele fez São até 4 temporadas. Ele fez até algumas outras participações depois. Tem uns como se fossem super amigos ou grupos de super-heróis, mas as cenas que a gente vê, o que ficou famoso é dessa série do Batman e Robin, né? A gente não vê cenas nada dos outros participações dele. E não foi só o Batman que marcou nesse seriado, que marcou a época, né? Os vilões da época também. A gente fala dos vilões daqui a pouco. Vamos ouvir mais uma música da trilha sonora original do Batman de 1966, esse mesmo seriado da TV. Agora é uma trilha que foi usada assim em cenas diversas, que a gente ouviu uma agora há pouco, que foi usada nas cenas de lutas, né, do Batman na TV. Agora é uma trilha que pertence ao seriado, mas eu não sei identificar exatamente onde ela tocou, tá? Mas tá lá, é uma das músicas que tá na trilha do Batman do Adam West dos anos 60.
UEL FM, você está ouvindo o Trem das 11, revista radiofônica que vai ao ar de segunda a sexta ao vivo às 11 horas da manhã. Agora a gente também está aí com transmissão no YouTube, no canal do YouTube da rádio da Universidade Estadual de Londrina. Estamos lá, Flávio? Estamos no ar? Tá eu, Batman, né? Mulher Gato. Cadê Mulher Gato? Mulher Gato tá no outro, junto com a Arieira. Foi Mulher Gato aí também. Bom, pessoal, é a nossa terça nerd. Normalmente a gente faz a quarta nerd, mas a gente teve que mudar a agenda do programa, então virou terça nerd. E tem presente aqui do pessoal do Multiverso Londrina, que é um livro chamado Total War, Roma, Destruição de Cartago. Total War, conforme o Giovanni Arieira do grupo Multiverso Londrina estava explicando, é um videogame. Então é um videogame que gerou um livro e vai gerar daí outros produtos, provavelmente um filme, é isso, né? Mas o que tem de bacana nessa história aqui, hein? A gente está dando de presente para quem mandar uma mensagem pro WhatsApp do Trem das 11, 99175303, 99175303, basta colocar o seu primeiro nome e mandar uma mensagem pra gente. No final do programa a gente diz quem ganhou esse livro e por que, Giovanni, esse livro é bacana, hein, cara? O que você tem de interessante aqui? É baseado num fato real que virou um videogame, que virou um livro. Exato. É isso, né? E eu acho mais legal é realmente o panorama histórico que é criado. Esse livro ele desenvolve muito bem a sociedade romana, a estrutura do exército e como era o treinamento dos jovens, dos meninos ainda, né, para se tornarem oficiais. Então ele vai ser bacana, tem essa questão histórica, só que ele é muito bem escrito, então você tem a ficção funciona muito bem também, que é uma leitura bem tranquila, assim. O Giovanni fala com conhecimento de causa, tá? Porque ele faz parte também de um grupo chamado Singularidades, que é um grupo voltado mais para literatura. Isso, para literatura pop, né, Giovanni? É isso, né? Isso, é ficção científica, fantasia, terror. O cara quer ser um Stephen King. Seria uma boa. Não quer nem ser o Stephen King, pode ser só um Stephen. Só o Stephen. Tava bom demais, bom, né? Não ser o King. Ele escreve um livro em 2 meses, né? Tem isso. O difícil é isso. E na nossa terça nerd, excepcionalmente terça nerd, a gente tá falando aqui do Adam West, o ator que morreu no final de semana e que ficou famoso como Batman lá dos anos 60, do seriado de TV. E nesse seriado de TV, é uma verdadeira galeria de personagens, né? Bacanas, assim. O Adam West, que fazia o Batman, daí a gente tinha o Robin, que também é um personagem curioso ali, né? Enfim, não vamos entrar no mérito do Robin, porque ele não é um super-herói. O que é? Uma escada, né? É uma Batman, escada, né? Ele é aquela figura realmente do ajudante do. Mas criou herói, um bordão famoso, né? O Santa Periquita. Santa alguma coisa. Santa Rádio, Santo Trem das 11, Batman. Exatamente. Essas coisas, foi criado no seriado e foi falado mais ou menos 360 vezes. Os caras contaram. Um bordão bacana. Um bordão que depois foi, né? Saiu. Porque pegava série, o espectador desprevenido, né? Eles estavam lá numa crise, assaltaram o banco, não sei o quê, daí o Batman com um Santa Periquita Batman. Explodiram o cofre. E uma outra que ficou famosa também é no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. É verdade, outro bordão, né, cara? Porque é aquela coisa de terminava na quarta e na quinta continuava a história, e falava, amanhã a história continua no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Então isso fica. De vez em quando alguém usa isso, né? Vamos se encontrar pra tomar uma cerveja, vamos lá, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Né? Exatamente, né? Isso virou. Muito legal. Saiu da série pra vida, né? Nós vamos falar da galeria lá dos nossos. Dos vilões do Batman, que tem um monte, né? Que vem ali o Coringa, o Charada, o Pinguim, são vilões clássicos do Batman, que depois, quando vieram esses filmes mais contemporâneos, também ganharam uma outra carga, né? Uma outra, enfim, né? Dos vilões, cara, quem você destaca ali? Você estava contando a história do Jorge Romero, um ator famoso, que fazia o Coringa. E ele não gostava de raspar o bigode, né? Exato. E daí ele se maquiava com o bigode por cima mesmo, e né? tem cenas que você vê, quando ele tá de perfil, você vê claramente o bigode. Que tem um bigode pintado de branco. É muito engraçado. Mas o Coringa, ele é muito marcante. Porque o Coringa, a gente teve interpretações recentemente do Jack Nicholson, que é mais cômica, e, por exemplo, do Heath Ledger, que é mais pesado, mais sombrio. Do George Romero Mas aí, cara, no caso do Jack Nicholson, cara, parece muito assim o ator prevalecendo ao personagem, porque o Jack Nicholson
fazendo, É muito Jack peso, Nicholson. né, cara? E o outro que morreu, como é que é o O nome dele? Heath Ledger. Heath Ledger. Ele criou um personagem poderoso, né? E que talvez seja a melhor coisa do filme, né? Sim, roubou a cena. Foi o personagem que ele fez, né? Com certeza. Mas assim, o Romero, ele tem muita gente que ainda fala que é o melhor Coringa de todos, assim. Tem gente que gosta muito do Coringa, porque o Coringa depende muito da fase também. Ele é louco, né? Ele é simplesmente uma pessoa louca. E tem fases que ele é esse louco psicopata, que, por exemplo, matou o Robin, que deixou a Batgirl paraplégica. Ou em outras fases, ele é simplesmente um maluco, né? beleza. Os caras ousam mais, Exato. E assim, às vezes em algumas fases, ele é um maluco, beleza. Ele é um maluco que vai atirar e sai uma bandeirinha escrito bang e não atira em ninguém. Usa o gás do riso. Então, depende da fase. O Coringa também. Tem no YouTube essa cena famosa do gás do riso, que o Batman e Robin respira e começa a conversar e dá risada. É bem engraçado. E assim, e tem uma outra classe que é quando o Batman e o Coringa disputam um torneio de surf. É bem clássico, tem bem isso famosa também. essa cena. Não é o Batman não coloca um calção de banho por cima, uma bermuda de surfista em cima do uniforme. Eu não lembro desse episódio. Não, no YouTube tem todas essas imagens. Tem todas essas imagens do Batman surfando. Que geram outra cena clássica, que é a hora que o Batman é atacado por um tubarão e ele tem um spray repelente de tubarão. Spray repelente de tubarão. Que é outra coisa. Então assim, a série ela era Cinto de utilidades. Isso, tinha tudo. Né? E assim, a série tinha esse tom cômico realmente. Era de brincar com essas coisas absurdas que aconteciam nos quadrinhos e você levar aquilo a um nível máximo, né? Então, o Coringa entrava nessa também, né? Ele tinha aqueles planos mirabolantes dele que... E o Charada, que também é outro personagem também, que no cinema mais atual foi o Jim Carrey. Jim Carrey, né? O Charada não... Aí de novo parece assim, cara, não é um Charada interpretado por Jim Carrey, parece o Jim Carrey interpretando o Charada. E na verdade, tem uma diferença aí. Até nesse filme realmente deixaram o Jim Carrey muito livre, porque ele era o ator que estava ele ia segurar e o poder dele de improvisação e as coisas engraçadas que ele faz, acho que deixaram ele solto, né? E até uma coisa que ele meio que rouba o roteiro, de certa forma, e você vê o Tommy Lee Jones, que interpreta o Duas Caras, às vezes meio perdido. Ele tenta acompanhar o Jim Carrey, mas o Tommy Lee Jones... a interpretação dele é completamente diferente, né? Então você vê no filme ele meio perdido. Porque o Jim nesse sentido, mesmo sendo pastiche, o seriado dos anos 60, os bandidos tinham um perfil mais bem definido, né? Sim. Era realmente, E a Mulher Gato, que a gente comentou que nós estava esperando. A Mulher Gato ia chegar a falar dela, né, cara? Marcante mesmo, que ela dá em cima do Batman. Aliás, ela é muito gata, né, cara? Muito gata, né? Ela... é isso, virou um clichê o Batman se esquivando da Mulher Gato, né? O tempo todo ele correndo dela. Isso é uma coisa que ficou bem clara no seriado. Ele não dava muita moral não pro assédio da mulher. Mas assim, ficava claro também que era porque ela era uma bandida. Sim. O Batman não podia ter um relacionamento romântico ali, né? Tinha a mulher, a Batgirl pra isso, né? Sim, exatamente. Mas daí você ficava na dúvida, a Batgirl tava do lado de quem, na verdade? Ela queria ir ao cinema com quem? Com o Batman ou com o Robin? Tem isso também. Mas o Robin ninguém botava muito a mão no fogo por ele também, verdade. né? Cara... Era complicado. complicado. Mas a Mulher Gato, ela tinha bastante essa coisa de ser... Ela até hoje é uma ladra, ela não é exatamente uma heroína, mas mais recentemente tenta explorar o lado dela. Em alguns momentos ela ajuda o Batman, né? Até no último filme do Nolan, ela rouba o Batman, ela entrega ele pro bem, mas no final ela acaba ajudando. No seriado, né? No Gotham ela é bem amiga. No Gotham também, Batman, exato. Ela é meio dúbia, né? Ela é bandida, dúbia. Mas ela também pode ser uma anti-heroína. Né? Ela tá pensando no lado dela. Então, se o lado dela for ajudar o Batman, ela vai ajudar. Se o lado dela for contra o Batman, ela vai atrapalhar. Então, ela pensa nela só. Ela não é, por exemplo, igual os outros vilões que você que tem um perfil no Facebook ou no Twitter, ou sei lá onde, Giovanni, que é você com um gato no ombro. Sim. O comportamento da mulher gato é muito calcado em comportamento do animal do gato. Do animal, de ser interesseiro. Desculpa, é que eu sou da turma dos cachorros, tá? Se alguém falar, eu tô falando mal de gato aqui, mas enfim. De ser interesseiro, de ser egocêntrico, de ser voltado pro próprio umbigo, né? Sim. Enfim. Tem muito isso, e até a questão da agilidade dela, né? A forma como ela se movimenta.
tem emprestado isso. O seriado ontem do Gotham, o Pinguim falou assim, mas será que a mulher gato me traiu? A outra menina, não, ela não faria isso com a gente, a não ser que tenham pagado ela. Exatamente. Precisa ver como ela é dúbia mesmo, né? Bem isso. E até uma coisa que saiu também da série e seguiu depois, é que a ideia original é que ela tivesse o cinto dela na cintura, assim. E ela, como tinha um corpo muito bonito, ela queria chamar a atenção pros quadris. Então ela desceu o cinto e botou o cinto no quadril. Usando o modelo dos faroestes, né? Faroeste. Que os heróis de faroeste, os pistoleiros, tudo usava o cinto bem pra baixo da cintura, Só né? que nenhum bem no pistoleiro quadril. nunca ficou tão bem quanto a mulher gata. Não. O John Wayne quase Nem. caía o cinto dele tão lá embaixo que Ficava pra cima da barriga, assim. Não caía porque tinha a barriguinha pra segurar, os pneuzinhos pra segurar. Agora, Mulher Gato, alguém lembra o nome da atriz, que eu acho que vale a pena ser lembrado? Foram três atrizes, mas clássica. a primeira... Julie Neymar, né? Tinha Julie Neymar, né? Julie é uma coisa, Julie Neymar, foto mesmo, cara. Que é a mais clássica. Ela fez as 2 primeiras temporadas. Era uma roupa sensacional pra ela, que justamente ressalta a cintura dela, o quadril, e ainda ela bota o cinto. Exato. E ela é bonita, e ela é sexy, enfim. Um bom motivo pra assistir Batman, não era? E ela está uma senhora... Envelheceu muito bem, ela até deu declarações agora no final de semana sobre a morte do Adam West. Ela uma senhora que envelheceu muito bem. Assim. Vamos falar daqui a pouco, Giovanni. Vamos dar tempo de tocar mais uma música aqui. Vamos falar da repercussão da morte dele, que foi uma repercussão até maior do que eu imaginava. Eu não imaginava que era tão idolatrado assim. Achei que era um personagem meio... Um ator que ficou meio assim, aquele Batman comédia de antigamente da televisão, né? Enfim, a gente fala mais daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais uma música da trilha do Batman. Na verdade, é o tema principal do Batman, com um arranjo diferente, com umas guitarras aí bem puxadas, enfim, bem barulhenta, enfim. Vamos escutar e a gente volta a falar daqui a pouco mais sobre o Adam West, o ator que interpretava o Batman, que morreu nesse final de semana. Hoje a gente está fazendo aí, a nossa proposta foi fazer um obituário de acordo, né? Uma coisa mais leve, né? Mais leve. Acho que a gente está conseguindo. De acordo com ele, realmente. Exatamente. Vamos escutar aí tema do Batman aí com destaque para as guitarras. Vamos lá.
Trem das 11, hoje a gente está falando de Batman, mais especificamente do ator Adam West, que interpretou o Batman nos anos 60, do seriado de TV, que durou de 1966 até 1969, pouco tempo até, né, mas foi o suficiente para o Adam West entrar para a história. A gente pode falar isso, Giovanni, como um dos melhores Batmans da história? Com certeza, um dos mais marcantes. Mais marcantes. Os melhores aí já é outra coisa, né? Mas marcante aí sim, né? Tem uma discussão realmente, mas ele é muito marcante, assim. E ele... Tanto que nós estamos aqui fazendo um programa inteiro sobre ele, né? A gente tem que pensar a proposta que era do seriado, né? Não é a mesma proposta dos filmes atuais. Então, naquela proposta, ele foi perfeito, né? Perfeito, beleza. A gente vai continuar falando aqui mais um pouquinho do Adam West, pessoal, mas o programa já entrou aí na reta final, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Giovanni aqui, se você quiser mandar ainda uma mensagem para ganhar esse livro aqui, ó, Total War, Roma, Destruição de Cartago, é um livro que é presente do Multiverso Londrina, parceiro do Trem das 11 na Quarta Nerd, que hoje virou Terça Nerd, né? Você manda uma mensagem para o 99175303, 99175303, coloca só o seu primeiro nome e depois, daqui a pouquinho, assim que o Giovanni responder aí a próxima pergunta, a gente vai sortear esse livro para os ouvintes aqui que mandarem mensagem no 99175303. Bom, Giovanni, teve a morte então do Adam West, que foi notícia no mundo inteiro. Agora, te surpreendeu a repercussão, cara? Porque repercutiu bastante, hein? Saiu em todo quanto é lugar, hein? Mas assim, o Adam West, ele era aquilo que a gente até comentou, ele comprou a ideia de que ele era o Batman e ele ia ser aquele personagem sempre. E ele se tornou muito popular em convenções, em feiras de entretenimento, Comic Con, por exemplo. Ele sempre ia... Que é muito comum nos Estados Unidos, né? Os fãs fazerem essa reunião e os atores participarem, tipo uma convenção mesmo, como você exatamente. Falou, né? E ele, assim, ele sempre foi muito atencioso com os fãs e muito bem-humorado, né? Ele escreveu uma biografia dele onde ele contava os bastidores da série. Então, assim, ele sempre foi muito querido pelos fãs do Batman no geral. Ele não ficou, então, assim, recalcado, porque assim, poxa, fiz um Batman lá e o pessoal fica tirando sarro, não sei o quê. Ele entendeu que o Batman que ele fez é um Batman pra tirar sarro mesmo, né? Sim, ele entendeu isso, acho que ele entendeu isso na época mesmo, quando ele fez, que já era. Porque é aquela história dele ficar meio tristonho dos filmes... Dos filmes atuais, né? E ele não ter aparecido. Ele queria ter participações, né? E acabou que isso, quando os filmes saíram ali, os filmes dos anos 80, no final dos 80, começo dos anos 90, né? Ele realmente ficou meio tristonho, mas depois isso foi apagado, por exemplo, quando ele foi chamado para dublar as animações do Batman. Ele já interpretou até o Thomas Wayne numa animação recente. Então essa onda vintage salvou ele. Isso, exato. E ele também, de uma certa forma, ele acho que separou, olha, talvez a Warner esteja produzindo Não Me Chame, mas os fãs do Batman gostam de mim. Então ele abraçou, então assim, ele era muito querido realmente pelos fãs, né? E as imagens, os memes hoje em dia, a gente tem muito meme com ele, né? Então ele muito gif, né? Muito. E até aqui no Brasil tem uma dublagem, uma redublagem de um episódio dele que fizeram, que é muito engraçado, que chama-se Batman na Feira da Fruta. E isso espalhou pela internet uns 6 anos atrás, assim, e é muito engraçado. E é exatamente uma redublagem zoando aquela história ali. Então é uma história com o Coringa, inclusive. Então é bastante engraçado. Então assim, são várias coisas que mantém viva a imagem do Batman da série da década de 60, né? Então, quando ele morreu, realmente todo mundo sentiu. E eu acho que também tem uma coisa de que aqueles primeiros personagens, os atores marcantes de quando essa era nerd começou a aparecer, eles estão indo, né? O Leonard Nimoy no ano passado, o Adam West esse ano. Então, a gente vai sentindo que aqueles que começaram a abrir as portas... Capitão Kirk. Se cuida. Se cuida. A Carrie Fisher esse ano também. Então, assim, acho que tá pesando isso. Olha, as pessoas estão começando aí, aqueles que abriram o espaço pra coisa nerd ser de cultura pop. É verdade, Giovanni, bem lembrado. Fica então nossa reverência ao Adam West, não é? Legal. Giovanni, bem bacana, era essa a ideia mesmo, falar sobre o Adam West, mas fazer um obituário lembrando das coisas legais, né? E do que esse seriado do Batman que ficou no ar de 1966 a 1969 e do que esse seriado representa, né?
Seriado que teve quantos episódios? 120. 120 episódios. São 60 histórias divididas em 2 episódios semanais. Tá legal. Os levantamentos de Giovanni mostram 120 personagens, só 3 personagens morreram nesses 120 episódios, e a expressão Santa alguma coisa, Santa Periquita, Santo Jornalismo da UEL-FM, que vai entrar no ar daqui a pouco, essa expressão foi repetida 360 vezes durante 120 episódios. Exatamente. Esses nerds adoram fazer essas contagens loucas, né? Valeu, Giovanni, obrigado. Obrigado. Foi bem legal. Fica aí então a nossa homenagem ao melhor ou mais divertido Batman de todos os tempos, o Adam West. A nossa terça nerd então fica por aqui, né? Amanhã, que seria a nossa quarta nerd, nós vamos ter aí a visita da Gabriela Pensanuvem, que é uma DJ de São Paulo, que vem se apresentar aqui em Londrina, vai tocar no Valentino na quinta-feira, junto com o Gustavo Veiga, que é daqui da cidade, DJ especializado em discotecagens de vinil. Então, Gabriela Pensanuvem, amanhã, discotecagem de vinil ao vivo no Trem das 11. Vamos ficar por aqui, Flávio Lanaro, que coordenou a transmissão aí do Trem das 11 para o resto do mundo, inclusive, vou mandar um abraço, um beijo. Transmissão de vídeo, né? O Eduardo Vargas, que mandou uma foto assistindo o Trem das 11 no YouTube lá em Budapeste, mandou aqui a foto pra gente, né? E vamos lá pro sorteio do livro, então... Deixa eu abrir aqui, ligar o nosso... Está sendo filmado, viu, Jorge? Oi? Está sendo filmado. Então, estou vendo aqui, ó, vou apertar o botão para escolher aqui, ele vai rodar. Tá rodando, e quem ganhou, quem vai ficar com o livro aqui, Total War, Roma, Destruição de Cartago, presente do Multiverso Londrina, para o ouvinte do Trem das 11, é o Alaerte. Daqui a pouco a gente entra em contato com você para combinar como é que você vai receber um livro aqui, ok? Ficamos por aqui, Flávio Lanaro, ok? Ou você vai continuar fazendo a transmissão de vídeo aí? Encerra por agora? A vinheta de encerramento. Né? Então é isso, Giovanni. Então na quarta-feira que vem a gente volta com a nossa quarta nerd no horário normal, parceria do Trem das 11 com o Multiverso Londrina. Elias, acho que a gente pode desligar agora, né? A gente volta amanhã às 11 da manhã, ao vivo, com discotecagem de vinil. Gabriela Pensanuvem, de São Paulo, se apresentando ao vivo aqui no Trem das 11. Até amanhã, pessoal.